as experimentações são bloqueadas e elas só serão retomadas no século XV. E, ao mesmo tempo, há uma crise econômica em Siena, uma quebra dos bancos em Siena. Apenas para dar um exemplo, olha, esse é o tipo de pintura que vem logo em seguida. É um pintor fabuloso, que é o Saceta, mas que tem todo um diálogo medieval. Tá vendo? As experimentações deixaram de existir. Essas figuras sem peso, esguias, aqueles anjos realmente sem matéria. É muito bonito. Essa está em coleção particular, sobretudo essa daqui do Saceta, que está na Pinacoteca Nacional de Siena. Santo Antônio batido pelos demônios é um pintor fabuloso, extraordinário, mas é um pintor com toda uma sensibilidade medieval. Quer dizer, você tem um recuo, aquelas experimentações pictóricas que levariam ao Renascimento, elas foram desarticuladas por esse drama humano, a dizimação de grande parte da população de Siena e Florença, e é uma espécie de retorno à Idade Média. Do ponto de vista artístico, nós teremos que esperar ainda agora alguns decênios para que as experimentações sejam retomadas. Os artistas de Firenze, de Siena, do Duecento e do Trecento, eles continuam justamente utilizando os fundos dourados, traço de uma pintura à têmpera sobre madeira. Quer dizer, essas experimentações se darão na pintura à têmpera sobre madeira. O que é têmpera? Têmpera é uma palavra latina, quer dizer temperar. Por que temperar? Por causa do aglutinante que você usa. Você, nesse aglutinante, a gema do ovo, você coloca um pouco de água. Então, tá vendo? Você tempera, isso é uma têmpera. Tá legal? Agora, os pigmentos são sempre os mesmos. O que altera é o aglutinante, é o médio, tal. Então, são pigmentos minerais, por exemplo, ouro, tal. Você pode usar pigmentos de ouro, são pigmentos minerais. Pigmentos vegetais, pigmentos animais, você pega osso, você queima o osso, você calcina o osso, você dá uma cor escura. Então, os pigmentos são sempre os mesmos. Como é que os caras trabalhavam? Primeiro, é pintura sobre madeira. Eles pegavam uma madeira, um chopo, cortavam em tiras, justamente colavam as tiras, tá certo? Esse chopo, essa madeira, tem que ser muito bem preparada, não pode ter umidade, não pode ter água, senão a pintura craquela, ela tem que ser curada. Olha a expressão. Sabe o que é a madeira curada? A madeira curada é aquela que não tem água, ela tem que ter sequinha, senão não funciona, senão a pintura vai craquelar. Depois que eles prendem essas tiras, tal, eles cobrem os poros com amido, tal, e também ali porque são tiras de chopo, são tiras de madeira. Eles pegam as tiras, tal, colocam assim, amarram, colam, etc. Colocam amido, sobre o amido eles colocam gesso, aí deixam o gesso secar, eles raspam, antes raspar a madeira, claro, né? Madeira muito bem raspada, muito bem aplainada, depois o amido, depois o gesso, aí eles aplainam o gesso, aí eles começam a trabalhar com carvão ou com nanquim ou sobre o gesso. Tá legal? É isso, eles vão trabalhando. Esse tipo de pintura é pintura à têmpera, por causa do aglutinante. Qual é o aglutinante? É a gema do ovo. Qual é a característica da têmpera? É que a têmpera, o aglutinante, o médio, ele não cobre todos os pigmentos, então ela dá mais luz. Ela dá mais luz que a pintura a óleo, que ainda não existia, hein? Pintura a óleo só com os irmãos Van Eyck lá no século seguinte. Está lá no 4, ainda não tem pintura a óleo, mas tem a pintura a têmpera. E na realidade a têmpera, ela dá muito mais brilho, porque também do que a pintura a óleo que vai aparecer depois. Vai aparecer um século depois. Ainda não existe pintura a óleo, tá? É apenas uma comparação que eu fiz, que a pintura a têmpera é muito mais luminosa do que a pintura a óleo. Então os caras, eles molhavam o pincel, por exemplo, na gema do ovo, misturado com um pouquinho de água, iam para a paleta e iam colocando ali sobre o gesso, que por sua vez estava sobre o amido, por sua vez estava sobre a madeira seca, é o chopo, madeira sequinha, é essa pintura ao qual eu vou me referir. Firenze talvez seja uma das cidades mais conhecidas da história da humanidade, não é isso? Não só porque ela tem muito charme, mas por causa da sua importância cultural. No século XV, Firenze, no século seguinte, eu ainda estou lá atrás, ainda estou no final do século XIII, mas no século XV era chamada uma espécie de Atenas. Olha que tremendo elogio. Atenas italiana, tal. Bom, Firenze era Florença, a princípio chamava-se Floralia. É uma cidade do Império Romano, mais ou menos no ano entre 30 e 15 a.C., o imperador Caio Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, Augusto quer dizer escolhido dos deuses, aquela região aqui, a margem direita do Arno, vocês estão vendo aqui o rio Arno, olha aqui, o Arno. Na margem direita do Arno, o Caio Otávio, o primeiro imperador romano, em 15 a.C., ele dividiu essas terras entre alguns soldados, os veteranos. Esse é o início de Florença. E eles deram o nome de Floralia. Por que Floralia?
Porque Florália era uma festa em homenagem à deusa Flora, que é a deusa da primavera. Essa festa ocorre no final de abril, 1º de maio, por exemplo, final de abril, início de maio. É a Florália, quer dizer, a festa para a deusa Flora, que é a deusa da primavera. Daí veio Florália Florença, que é a Firenze, que era uma cidade romana. Só que os romanos eram urbanistas. Então, é como eles realmente dividiram essas terras à margem direita do Arno para os soldados, eles fizeram um castrum. O que é castrum? Castrum é a cidade fortificada, como os romanos faziam. Eles geralmente, para ocupar o território, eles abriam 2 vias, uma via assim, ó, norte a sul, que eles chamavam de cardos, e uma via assim, ó, cortando em linha reta a via anterior, que eles chamavam de decumanos. Então, cardos era norte e sul, tal, e decumanos leste e oeste. No ponto de confluência dessas vias, ali havia o fórum. Naquele fórum, ali naquele ponto tal, estavam as instituições públicas, tá legal? As termas, tal, a praça, tal. No caso específico de Florença, aqui é o norte e sul, tá vendo? Aqui tinha o cardo e o decumano. O mapa está muito tal, mas ele passa aqui onde atualmente chama-se Piazza del Mercato, atualmente chama-se Piazza della Repubblica, mas é ali que se dava o encontro do cardos e o decumanos em Florença, tal. O centro era Piazza del Mercato. O mapa é muito pequenininho, ela está aqui, ó. Aonde está? Ela está aqui. Atualmente é o seguinte, você tem uma via em Florença, chama-se Via Roma, que é cortada pela Via Strozzi. A Via Roma era o antigo Cardos e a Via Strozzi era o antigo Decumano. Então, nesse ponto de confluência, tem atualmente uma praça, mas ela foi muito alterada no século XIX. Atualmente ela chama-se Piazza della Repubblica. Os grandes monumentos de Florença, tal, são da segunda metade do século XIII, tal, que é o período de grande desenvolvimento da cidade, ali com as manufaturas da lã. Então aqui, ó, a primeira Florença, ela estava na margem direita do Arno. Tá vendo aqui o muro? Olha aqui, esse aqui é um dos muros de Florença. Tá vendo aqui, ó? É o muro de Florença, tal. Mas essa aqui deve ser a terceira muralha de Florença. À medida que Florença vai crescendo, eles vão realmente fazendo novos muros. O Michelangelo mesmo fez um muro de proteção a Florença, que o Michelangelo era republicano. Curioso, hein? Ser republicano na época era ser de extremíssima esquerda, para usar uma expressão que apareceu com a Revolução Francesa. Mas essa expressão, o Michelangelo, ele era ligado à posição política mais extremada existente na Europa, na Itália do seu momento. Vocês vão dizer, não, mas ele trabalhava para os Médici, trabalhava, mas se dava muito mal com os Médici. Tanto que ele decorou os túmulos do Médici na São Lourenço, né? Mas a relação dele com seus mecenas era a pior possível. E ele trabalhava num sujeito extremamente mal-humorado, como todo mundo sabe, pavio curto, tanto que tinha o nariz quebrado, porque ele deram uma porrada no nariz, justamente por causa da interpretação de uma obra de arte. Mas ele estava interpretando os afrescos do Masaccio, na Capela Brancati e tal, ele com um cara lá, eles divergiram e aí saíram no braço. Eu não entendo isso. Como é que uma divergência de interpretação de uma pintura pode ter uma consequência como essa? O cara, ele deu realmente um murro no nariz, ele ficou com aquele nariz torto. Mas o Michelangelo era republicano. Tanto que quando os Médici caíram em Florença, ele vai para Florença e constrói um muro em torno de Florença, para proteção da República Florentina. Aqui, ó, tá vendo essa margem esquerda? Aqui, ó, vocês estão vendo? É a igreja de Santa Maria Novella. Gostaria que vocês prestassem um pouco atenção nisso, que eu vou mostrar umas pinturas de Santa Maria Novella, porque aqui é o Cardo, os decumanos. Então lá é norte e aqui é sul, não é isso? Aqui é oeste, aqui é leste. A oeste, aqui está a estação ferroviária, que também chama Santa Maria Novella. Aqui está Santa Maria Novella, que é uma basílica dominicana, é o convento e basílica dominicano, tá certo? Aqui é oeste, do século XIII. Final do século XIII ela começou, a construção continua. Aqui, ó, está a igreja de Ognissanti. Ognissanti quer dizer todos os santos. Eu vou mostrar uma pintura do Giotto que estava em Ognissanti, né? Igreja de todos os santos. Bom, ali é oeste. A leste, aqui, ó, aqui é a igreja de Santa Croce. O que é a igreja de Santa Cruz? Aqui é o centro da igreja, do convento dos franciscanos. Então você tem os dominicanos, que estão a oeste, e os franciscanos a leste, também no final do século III, Santa Croce, que é uma maravilha, que é uma beleza, etc. Santa Croce aqui, Santa Maria Novella lá, ali a igreja de Ognissanti, aqui é o Duomo, tá vendo a cúpula do Brunelleschi?
essa igreja aqui é o centro religioso de Florença. E aqui, ó, estão vendo? Aqui é o centro político, é Piazza della Signoria. O espaço religioso está aqui, está vendo? É a catedral, é o Duomo. Começou a ser construída no século XIII, depois o Brunelleschi fez essa cúpula no século XV, né, que é maravilhosa. Aqui na frente do Duomo tem o batistério. E o centro de decisão política está aqui, ó, que é a Piazza della Signoria. É a Piazza della Signoria. E tem a Piazza del Mercato, que foi muito alterada, como eu disse para vocês, que era justamente o encontro do Cardo e Decumanos. Olha, cidades rivais, Siena e Florença. Florença era a metrópole, Siena era a pequena cidade. Mesmo assim, era uma espécie de Davi que resistiu ao gigante Golias. Ela conseguiu resistir à Florença durante muito tempo, até que foi anexada em 1550. Tem diferença entre elas, inclusive porque Siena está no alto de uma montanha, ela é uma città collinare. Città collinare, linda. Ela está sobre uma colina, Siena. E Florença está numa planura, ali, justamente às margens do rio Arno. Aqui é o palácio, começou a ser construído por Arnolfo de Cambio, século XIII. Aqui é Piazza della Signoria. Aqui é o Palácio della Signoria, certo? Havia uma rivalidade entre Siena e Florença. Os sienenses, na época, diziam que a torre do Palácio da Signoria era menor que a deles. Os florentinos respondiam, em compensação, a nossa é feita com material mais resistente que a pedra, enquanto que aquela lá é feita de tijolo, a não ser a base, né? Então, Piazza della Signoria, veja que ainda tem a característica de fortaleza. Dante Alighieri exerceu o poder durante 2 meses, residindo nesse Palácio della Signoria. Aqui é a famosa Galeria delle Uffizi. Eu estou apresentando essa galeria. Essa galeria é no século XVI, portanto, no período em que que Florença como república não existe mais Florença como república. Florença está sob domínio dos duques de Milano, dos duques da Toscana, que são os Médicis e tal, e o Cosmo I, o primeiro rei da Toscana, o primeiro duque da Toscana, ele mandou construir esse complexo de escritórios, uma coisa muito contemporânea, viu? Isso aqui são escritórios onde ele instalou sua burocracia, a burocracia do governo do Ducado de Toscana, tal. E atualmente é um museu, chama-se Museu dos Uffizi. Por quê? Aonde ficam os burocratas? Nos escritórios. Onde são os escritórios? Nos ofícios. Por isso chama Uffizi. É a Galeria delle Uffizi. Tá legal? Agora vejam que o Palácio da Signoria está ali, ó. Há uma ligação do Palácio da Signoria com os Uffizi e há uma ligação dos Uffizi com o Palácio dos Médici que estão em Oltrarno. Aqui é uma galeria maravilhosa, é uma Loggia della Signoria, construída na Piazza della Signoria, portanto, ao lado daquele palácio que nós acabamos, ao lado daquele palácio, o Palácio della Signoria, que a princípio era um centro de decisões políticas, de cerimônias políticas. Atualmente é essa galeria de arte a céu aberto. Ainda no século XVI, um arquiteto do Duque da Toscana, de Cosimo de Médici, Cosimo I, ele fez uma ligação do Palácio della Signoria, passando pelos ofícios, passando sobre a Ponte Vecchio, até o seu palácio, que fica na margem esquerda, o Palácio Pitti, com esse corredor, chama-se Corredor Vasari. O primeiro grande pintor florentino chamava Cimabue, Cino di Pepe, Cimabue, que era o mestre do Giotto. O Giotto era uma espécie de Duccio di Bonicenha de Firenze, que nós vimos o Duccio di Bonicenha em Siena a última vez. E o correspondente em Firenze é o Cimabue. Aqui é um crucifixo, que não é do Cimabue, é do Giunta Pisano, não está nem em Florença, tá vendo? Ele está em Assis, que é essa representação assim, de um quadro cruciforme, tá vendo? E o Cimabue é uma pintura têmpera sobre madeira, e o Cimabue, esse pintor florentino, tal, de Firenze e tal, ele começa justamente com esse tipo de pintura têmpera sobre madeira, tal, também com o crucifixo. Isso aqui é um crucifixo que também não está em Florença, está em Arezzo, na igreja de São Domênico de Arezzo, tal, feito pelo Cimabue. O Cimabue, ele, tá vendo? Aqui é um detalhe da pintura do Giunta Pisano, e de um detalhe da pintura do Cristo crucificado do Cimabue. E a gente já observa algumas diferenças entre a pintura do Giunta Pisano e do Cimabue. Você tem um chiaro-oscuro, um jogo de contraste, torna muito mais evidente na pintura, no detalhe ali da pintura do Cimabue. Aqui é um quadro do Cimabue. Eu volto a dizer, o Cimabue, ele é um pintor florentino do final do 800, também do 300, tal. Ele foi o mestre do Giotto, depois nós vamos ver também umas maestades do Giotto,
Essa pintura está no Louvre, tá? É uma pintura florentina, no final do século XIII, do Cimabue, que tem todo um diálogo com a pintura bizantina, os fundos dourados, tá vendo? A Virgem de Azul, com a criança no colo, tal. Mas com algumas particularidades. Quais são as particularidades? Se nós observarmos tal, se nós sairmos efetivamente da cena central, que é a representação da Virgem com a criança, imaginarmos o trono da Virgem, ele já ganha algum volume, tá vendo? Ele já começa a modelar justamente os aspectos secundários da pintura, não os aspectos essenciais. As experimentações que levarão à volumetria e a representação ilusória do espaço, que são características do Renascimento, elas ocorrerão, a princípio, nos elementos secundários. Você não pode modificar muito a Virgem, mas você pode modificar, por exemplo, o livro que se encontra na mão da Virgem, ou então a cadeira que a Virgem está sentada. Então, por aí e tal. E depois, com o Giotto, tá, a Virgem também, ela ganha essa tridimensionalidade. Por outro lado, há uma certa ilusão de espaços. Estão vendo aqui nos anjos, tal? Mas uma espécie de perspectiva invertida, tal, que as figuras que estão atrás, elas são mais altas. Então, você tem uma sugestão de espaço por sobreposição que não é renascentista, é bem tradicional, tal, e ainda tem ali esse lado do fundo dourado. Aqui é também uma Madonna, é uma Majestade do Cimabue. Ela está, se não me engano, na sala número 2 da Galeria dele, Uffizi e tal, que é do Cimabue. Ela ainda tem efetivamente esse caráter altamente vertical, mas você tem uma sugestão do espaço com os anjos, tá vendo? Também por sobreposição. E se nós observarmos aqui o trono, tal, ele já ganha alguma coisa em volume. Você já tem uma sugestão do volume no trono da Virgem. Bom, aqui é o seguinte, o Cimabue, o Giotto, tal, esses pintores florentinos, eles trabalharam também na igreja de São Francisco em Assis. Quer dizer, no final do século XIII, São Francisco morreu na primeira metade do século XIII, aí foi construída a igreja de São Francisco. Estava sendo construída em Assis, então, tanto Simone Martini, como aquele sienense que nós falamos a última vez, quanto Giotto, como Cimabue, eles trabalharam na igreja de São Francisco em Assis. Essas são as pinturas do Cimabue que estão na igreja de Assis, de São Francisco, também do final do século XIII e tal. Mas aí teve um aspecto extremamente curioso, porque essas pinturas, esse afresco, se degradou. Tal, e aí deu realmente um movimento extremamente curioso, mas quase por um acaso, quase com a contribuição do tempo. Imagina, o grande artista aí foi a infiltração da água. Vocês querem ver que curioso? Tal? Vejam essa crucificação do Cimabue, que aparece quase por um acaso. Olha como ela está degradada. Olha como é extraordinário, parece chamas, tal, uma espécie de El Greco avant la lettre, né? El Greco lá do século XVI. Olha, tem justamente essa movimentação, essas figuras em torno do Cristo. Mas é uma pintura a fresco do Cimabue que está em Assis. Aqui é o crucifixo do Cimabue, e aqui o crucifixo do seu discípulo, que é o Giotto. É Ambrogio de Bondone, o célebre Giotto. Talvez tenha sido o primeiro, porque tem esse traço dos artistas renascentistas, os artistas do Renascimento eles se tornam conhecidos. O artista medieval, muitas vezes, nem assinava a sua obra, né? O Giotto, ele é referido, ele está presente na Divina Comédia do Dante. Tem uma particularidade e tal, o Giotto e o Dante estudaram juntos. É verdade, com o Brunetto Latino. Depois, quando o Giotto ele foi decorar a Capela da Arena em Pádua, que é a Capela degli Scrovegni, e o Dante Alighieri estava exilado, ele vai para Pádua justamente para se encontrar com o Giotto. E ele tem uma referência do Giotto no Purgatório, ele não colocou o Giotto no Purgatório. Tá? O Giotto era vivo quando ele estava escrevendo a Divina Comédia, e se ele tivesse colocado o Giotto em algum lugar, ele ia colocar no céu, que era um grande amigo dele. Mas ele se refere para dizer como a glória humana é passageira, porque ele fala assim, a princípio quem levava a palma era o Cimabue, e hoje o grande pintor é Giotto. Está vendo? O pintor já está surgindo o Renascimento, os pintores passam efetivamente a ser figuras conhecidas. Tal. Aqui, o Giotto, que é um discípulo do Cimabue, esse crucifixo do Giotto está na igreja de Santa Maria Novella, aquele lá centro dominicano que nós vimos. Tal. E há algumas diferenças. Olha, a figura do Cimabue, que é ainda muito gotizada, etc., tal, e do Giotto. A figura do Giotto, tal, que tem uma anatomia mais precisa, quase um caráter mimético, realmente muito mais característico. O grande lance do Giotto, que também vai ser o lance do Renascimento, o Giotto, em particular, ele vai humanizando a cena sagrada, quer dizer, ele vai atribuindo às figuras sagradas características humanas,
tal, tá legal? É nesse sentido que a gente caminha em direção ao antropocentrismo renascentista. Bom, aqui é uma maestá do Giotto. Ela estava, a princípio, na igreja de Ognissanti, em Florença, tal, e atualmente ela está também na sala 2 do Uffizi, dos ofícios, a Galeria delle Uffizi de Florença. Tem numa sala há 3 maestás. A maestá do Giotto, que é essa que nós estamos vendo, a maestá do Cimabue, que nós vimos anteriormente, e tem uma terceira maestá, que é o Duce de Bonicenha. O Duce é aquele pintor sienense que nós vimos a última vez, tal, mas essa maestá do Duce está também em Firenze, na sala número 2 do Museu dos Ofícios, da Galeria delle Uffizi. Bom, o Giotto é um capítulo à parte. Eu queria dizer uma coisa para vocês, eu vou passar muito ligeiramente para o Giotto com um grande problema de consciência. Que o Giotto não é um capítulo à parte, o Giotto é muitos livros à parte. A gente não pode falar do Giotto só num capítulo, ou 2 capítulos, ou 3 capítulos. Tem que falar no Giotto durante muito tempo. Nós não temos tempo tal. O grande conjunto do Giotto, o Giotto tem um conjunto na igreja de São Francisco em Assis, tem na igreja de Santa Croce, ele trabalhou também na Santa Maria del Fiore, ele fez o Campanile, ele começou o Campanile, chanta o quê? Aquele Campanile que está na Santa Maria del Fiore, tal, na Catedral de Florença, chama-se o Campanile de Giotto, porque ele começou a trabalhar lá, né? Além dele, o Brunelleschi também, mais tarde, o Brunelleschi vai trabalhar na Santa Maria del Fiore e vai fazer o tambor octogonal fabuloso, tal, que é a cúpula. Então, eu só vou me referir a essa têmpera do Giotto, mas eu quero dizer que o Giotto não é só isso. Essa maestá do Giotto estava na igreja de Ognissanti e aqui nós vemos algumas modificações. Quais são as modificações? Qual é a grande novidade? A novidade é o modelado. São a experiência com a volumetria, modelado e ilusão de espaço. Modelado, você modela. Para você dar a sugestão do modelado, você tem que trabalhar com claro e escuro, não tem? Como é que você dá a sugestão da terceira dimensão, de uma figura em terceira dimensão? Você tem que modelar a figura. O que é modelar? Você tem que trabalhar com claro e escuro, tá certo? E, por outro lado, há toda uma inspiração escultural nas figuras de Giotto. Vejam aqui a Virgem, por exemplo. A Virgem é tridimensional. Está vendo a tridimensionalidade da Virgem? Ela tem peso, tá? Ela tem volume, ela tem carne, ela não tem só corpo. Ela não é descarnada. Então, você tem com o Giotto uma espécie de humanização do sagrado, que é realmente muito renascentista. Então, é o Cristo, a criança, e por outro lado, se nós compararmos, então, por outro lado, a Virgem, nas maestás anteriores, normalmente tão voltada para a criança que ela se volta para fora, para o observador tal. E aí tem aspectos realmente tradicionais, que é o fundo dourado, as cores simbólicas, tal, que tem todo aquele diálogo com as cores simbólicas que vem lá da pintura dos ícones bizantinos e também a sugestão arquitetônica. Você não mora nessa arquitetura, tá legal? Então, esses são os elementos tradicionais. Mas o que existe, justamente, o chiaro oscuro giotesco, do Giotto, cujas experimentações já estão aparecendo aqui, justamente com Giotto. Teve até alguém que criticou porque o Giotto ele é especialista nas representações de São Francisco. Teve uma crítica muito curiosa, diz que o Giotto interpretava o São Francisco de uma maneira muito ruim, porque ele conferia muita volumetria ao São Francisco. E São Francisco, né, o célebre São Francisco, tal, dispensa comentário, tal, era totalmente ligado à vida do espírito. Ao invés de ele fazê-lo imaterial, ele dá carne ao São Francisco. Tá legal? Tem toda aqui uma relação com a escultura desse período, tal, com Arnolfo de Cambio, que era o escultor desse momento em Firenze e tal, com Nicola Pisano, Giovanni Pisano. Você tem todo o movimento da escultura, as novidades, as experimentações escultóricas e tal, é que, na realidade, elas estão presentes nos trabalhos do Giotto. Quer dizer, o Giotto dialoga com essas figuras tridimensionais da escultura, que é o caso específico dessa maestá do Giotto, que ela estava em Ognissanti e agora está na sala 2 dos Uffizi.